Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Refrimac, Dicas e Cursos. E nesse vídeo eu quero falar de um assunto bem interessante. O que é volt, corrente elétrica, voltagem, watts, ampere e ohms? São perguntas que aparecem muito aí entre os nossos seguidores. Eu quero simplificar essas questões para uma melhor referência, por exemplo, quando for precisar fazer um serviço, saber o que cada coisa significa. Tá bom? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Espero simplificar para você. Mas antes de falar de todas essas questões que às vezes bagunçam a mente daquele que está iniciando, né, em consertos, recuperar equipamentos que tem eletricidade, etc., é bom começar entendendo o seguinte. Primeiro, o que é a eletricidade ou corrente elétrica? Vamos explicar um pouquinho sobre isso? Vamos. Vocês sabem que tudo na vida existe átomo, tudo é feito de átomo, que é uma micropartícula quase insignificante a olho nu. Mas tudo é feito de átomo, inclusive a eletricidade. Mas a eletricidade funciona da seguinte maneira. Um átomo, que é uma partícula muito pequena, ela é feita de duas coisas dentro do seu núcleo. Ela é feita de nêutrons e prótons. Digamos que isso aqui é um nêutron, isso aqui é um próton, que estão dentro do núcleo de um átomo, ok? E digamos que isso aqui é o elétron. A junção de nêutron e próton ao redor gira o elétron, ou seja, num campo chamado eletrosfera. Por isso o nome eletricidade, ok? Então digamos que temos aqui a combinação perfeita da eletricidade. Esse elétron pula de um átomo para outro. Lá tem outro átomo, ali tem outro átomo, ou seja, micropartículas. E essa movimentação do elétron pulando para outro átomo é que gera a corrente elétrica. É assim que funciona. E a corrente elétrica é como se fosse uma torneira aberta cheia de elétron se movimentando. Por isso o nome corrente elétrica. Essa é a base científica do o que significa uma eletricidade, ou seja, uma corrente elétrica. Por que que o fio existe uma corrente elétrica, dá para a corrente elétrica se movimentar? Porque o fio, a parte de dentro, ou o cabo, ele é um ótimo condutor que faz com que os elétrons se movimentam continuamente. Já, por exemplo, um plástico, ele é um mau condutor elétrico. Ou seja, os elétrons não conseguem se movimentar no plástico. Por isso que o cabo é revestido com plástico, para que a corrente elétrica não saia do cabo e passe pelo plástico do cabo, porque o plástico do cabo é um mau condutor elétrico, ou seja, os elétrons não conseguem se movimentar pelo plástico, a não ser que seja uma alta voltagem para uma ineficiência de plástico. Aí sim, o elétron pode se movimentar dependendo da voltagem. Ok, pessoal? Agora nós vamos entender o que é corrente alternada e corrente contínua. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Então vamos lá. Corrente contínua, que tem a sigla DC, que você vê isso no multímetro, nas pilhas, por exemplo. A pilha, ela é uma corrente contínua, ou seja, fase é fase, neutro é neutro, isso não muda. Já na tomada de casa, que vai equipamentos que tem esse plug, por exemplo, não é? A sigla é AC, de corrente alternada. Por que isso, Anderson, alternada? Simples. Porque a corrente alternada da nossa tomada, ela se alterna, ela muda. Fase vira neutro, neutro vira fase. Ela faz essa mudança, essa alternação de pelo menos 60 vezes por segundo no Brasil. Por isso a sigla que você encontra nas máquinas, né? A geladeira, por exemplo, nesse ferro aqui, ó, não sei se dá para ver, tá aqui 60 Hz,
que é o nosso Brasil, essa corrente alternada se altera até 60 vezes por segundo. Por isso que não tem aquele problema de você virar a tomada. Poxa, Anderson, mas isso aqui é fase, aqui é neutro na tomada. Tem que ter um lado certo para colocar o plug de um equipamento, por exemplo, um ferro. Não, isso não precisa. Você pode virar a qualquer lado porque a corrente alternada ela se alterna, ou seja, ela altera a fase neutro várias vezes por segundo. Já a corrente contínua não existe isso. Fase é fase, neutro é neutro. Por isso que com todo equipamento que, por exemplo, que vai a energia contínua, tem que sim ser ligado no fase, neutro, no neutro. Ok? Entendido isso? Ok, pessoal, agora vamos entender o que é ampere, ou ampere, como geralmente é chamado, né, entre nós técnicos. Pronto. Imagina que esse equipamento aqui, que é um ferro de solda, ele ligado na tomada, está passando por esse fio, vindo da tomada para ele, vários elétrons, que é formada a corrente elétrica, não é? Que é formado de elétrons se movimentando como se fosse uma cachoeira, um rio, né? Se movimentando. Quanto mais elétron se movimenta por esse fio, vindo da tomada para o equipamento, mais alto é o ampere, ou seja, quanto mais elétron, maior a amperagem. Ou seja, quanto mais isso aqui está puxando de elétron, a sigla é buscado em ampere, para a gente poder entender. Por isso que a gente pega um multímetro, não é? Coloca na opção amperagem, ou ampere, e, por exemplo, digamos que isso aqui é os cabos, ou os fios de eletricidade de um determinado equipamento. Vamos lá, digamos que de um compressor de um ar-condicionado. Tem fase e tem neutro, por exemplo. Eu vou colocar na escala que mede a amperagem e vou colocar o alicate entre um dos fios, ou fase ou neutro. Vai aparecer aqui no multímetro quantos ampere, ou seja, quantos elétrons estão passando por esse cabeamento. Aí a gente consegue ter uma noção. Por exemplo, um compressor de geladeira, digamos, que tem que trabalhar com 2,1 ampere. Então ele está lá 5,0 ampere, ou seja, está com amperagem muito alta. O compressor está sugando muitos elétrons por vários motivos de defeitos, né? Ou muito gás, ou compressor ruim, forçando o compressor a sugar elétron. Por isso que a amperagem está alta. Entendido isso? Vamos para outro assunto. Ok, pessoal, agora vamos entender o que é ohms, ou resistência. Você já deve ter pego aí várias aulas, por exemplo, vídeos nossos, ou até mesmo dentro do curso, que a gente fala sobre, a resistência tem que dar X, a resistência tem que dar Y. Mas o que é resistência? O que é medida ôhmica? Vamos falar um pouquinho? Pronto, vamos lá. Pegando o exemplo aqui de um cabo desse aparelho, você sabe, como eu falei antes, os elétrons se movimentam nesse cabo, certo? E o que é resistência? Digamos que os elétrons estão vindo com uma velocidade aqui, chega aqui no meio, ele tem dificuldade de passar, né? Tem dificuldade de passar, como se fosse uma mangueira, uma tubulação de água, bem grossa. Lá na frente ele tem um redutor, onde a dificuldade da água aumenta, né, para passar naquele redutor. Naquele meio daquele redutor, há uma resistência que está atrapalhando a passagem de água que vinha com uma quantidade de força e dali para frente ela reduziu, ficou com dificuldade para passar. É a mesma lógica, os elétrons vêm e aonde ele encontra uma resistência, uma dificuldade de passar, ou seja, daquele elétron passar para o outro lado, ali acontece a resistência. Por isso que está resistindo à passagem. Isso é medido em ohms. Por isso que a gente mede, por exemplo, uma resistência de uma geladeira. Um exemplo, tá? Exemplo. Aqui tem uma resistência aqui dentro, né? A energia está vindo e ela encontra uma resistência, por exemplo, você viu um chuveiro elétrico, que ele tem aquela molazinha lá dentro? O elétron vem da energia, quando chega na mola, aquela molazinha dentro do chuveiro elétrico, ela gira, né? Então o elétron vem reto, então ele precisa aqui girar naquela mola para continuar, né? Então ali é uma resistência para ele, alguma coisa freou, ou seja, a mola freou a passagem do elétron.
Isso faz com que o que aconteça, Anderson? Faz com que naquele momento é trocado, é mudado da energia elétrica, é gerado a energia térmica. Ou seja, aquela mola esquenta, porque você fez uma mudança ali no padrão do elétron que vinha se movimentando. Então, sempre que acontecer isso, aquilo vai esquentar. Por isso que o chuveiro elétrico esquenta. Isso é bom e isso é ruim, não é? Porque qualquer equipamento que você precisa gerar uma energia térmica, ou seja, um calor igual a isso aqui para fazer a solda, é preciso aquecer esse ferro. Esse ferro aquece através de uma mola de resistência que faz com que o elétron pare e comece a passar com muita dificuldade. Aí o calor aumenta e gera o aquecimento que a gente precisa. Então, entendido isso daí, né? Quando você quiser saber o que é ohms, o que é resistência, é a dificuldade que o elétron, que é a energia, tem de passar por um determinado material, que no caso deu o exemplo do chuveiro elétrico e de um ferro de solda. Deu para entender essa questão? Então vamos para outra. Ok, pessoal, agora vamos entender o que é watt, tá? W-A-T-T. Você já deve ter ouvido falar disso também, não é? Então, watt, simplificando o que significa watt, é a potência de determinado equipamento. Por exemplo, a lâmpada de 10 watts, a lâmpada de 15 watts. Ou seja, é uma referência para determinar o que aquele equipamento está gerando usando os elétrons. Ou seja, se uma lâmpada está gerando 15 watts e uma outra está gerando 10 watts, a gente está medindo o que ela está pegando de elétron e transformando para alguma coisa útil para a gente. A gente pode dizer que aquela lâmpada é mais fraca do que aquela outra. Ou seja, uma gera mais iluminação do que a outra. A gente pode pegar também um motor de, por exemplo, de 5.000 watts e um outro de 3.000 watts. É uma referência para dizer que aquele motor de 5.000 watts pega os elétrons e transforma essa energia elétrica em uma energia, por exemplo, mecânica de 5.000 de potência ou de 3.000 de potência. A gente pode dizer que aquele motor de 5.000 watts, ele gera mais força utilizando os elétrons do que aquele motor de 3.000 watts que gera menos força utilizando também elétrons. É uma forma de diferenciar o que aquele equipamento ou peça está gerando de potência ou de eficiência utilizando elétrons, para que a gente possa diferenciar o que é mais potente, o que gera mais força ou que gera mais iluminação do que um outro. É por isso a sigla watt. Vale ressaltar também, pessoal, uma informação interessante. Por saber que um equipamento de 5.000 watts e outro de 3.000 watts, a gente precisa entender o seguinte: o de 5.000 watts, ele sempre vai necessitar de mais elétron do que o de 3.000 watts. Por isso, a resposta é de algo bem interessante. Se eu quero que passe bastantes elétrons por esse fio para alimentar um equipamento, então eu tenho que deixar os elétrons fluírem por ele facilmente. Por isso a questão de que eu não posso utilizar um fio muito fino se eu quero que passe muitos elétrons. Porque o que é que acontece? Se eu quero passar muitos elétrons por um fio que é muito fino, vai acontecer uma resistência, ou seja, dificuldade de passar a quantidade de elétron que aquele equipamento está sugando ou precisa. Aí o fio vai aquecer. Por isso que tem muitas casas aí que tem uma conta de energia muito alta, porque os fios estão inadequados. Você já viu algumas as vezes que a gente vai instalar um micro-ondas numa tomada e aquela tomada, os buraquinhos da tomada é fino e do micro-ondas é grosso. Por que isso? Porque o micro-ondas ele precisa sugar muitos elétrons.
Por isso que ele precisa de uma tomada de 20 amperes, uma de 10 amperes e ter uma dificuldade de passar os elétrons que o micro-ondas precisa e automaticamente a tomada ia aquecer e acontecer uma resistência e automaticamente a conta de energia vem mais alta. E, além disso, a tomada ou a fiação pode torrar, pegar fogo. Você já deve ter visto algum fio aí aquecer? Pois é, porque está tentando passar muitos elétrons ali, mas ele está com dificuldade porque o fio é fino para a quantidade de elétron que precisa passar. Por isso, quanto mais grosso é a fiação, mais facilidade o elétron se movimenta por ele, ou seja, menos resistência, mais economia e o fio não aquece. Muito importante essa informação quando você for fazer alguma instalação em que requer uma quantidade ou uma bitola de fiação. Por exemplo, se você tem um ar-condicionado de 18.000 BTUs, ele vai precisar de muitos elétrons para alimentar aquele compressor que vai girar e fazer o gás se movimentar, o fluido refrigerante se movimentar, um ar-condicionado de 18.000 BTUs. Eu não posso, por exemplo, utilizar uma fiação de 1 milímetro. Por quê? Porque a quantidade de elétron que aquele ar-condicionado precisa não vai passar facilmente por uma fiação de 1 milímetro. O que vai acontecer? O fio vai superaquecer ou até romper ou pegar fogo. Isso deve ser levado em consideração no nosso segmento muito e sim. Uma outra questão, eu vou utilizar uma extensão, por exemplo, que o cabeamento geralmente é 1,5, 2 milímetros, e vou ligar um ar-condicionado, vou ligar um ventilador e uma televisão naquela extensão, o que vai acontecer? Os elétrons que vão ter que passar pelaquela fiação são muito maior do que a capacidade que aquele fio tem de suportar. Então eu estou atrapalhando a movimentação dos elétrons daquele fio, ele vai estragar, ele vai queimar, ele vai romper ou vai ter ineficiência no ar-condicionado, não vai ter força suficiente de partir um compressor. Porque a quantidade de elétron que o compressor precisa para partir não está chegando nele porque a fiação está atrapalhando a passagem dos elétrons. Então deixa eu te perguntar, ficou alguma dúvida aí? Se ficou, retorne o vídeo, assista mais uma vez. Isso é importante para a nossa profissão. Ou se ficou uma dúvida muito específica que não está aqui no vídeo, deixe o seu comentário aqui abaixo, eu vou ler, quem sabe criar um vídeo explicando a sua dúvida, beleza? Então nos veremos no próximo vídeo do canal Refrimac Dicas e Cursos e valeu!